Bem, agora vamos examinar a questão da turbulência. Aqui tem um desenho representando o fluido laminar e esses outros aqui representam o fluido com turbulência. A turbulência ocorre quando a velocidade e a pressão num ponto variam no tempo, diferente do fluxo laminar, onde velocidade e pressão são constantes em todos os pontos. E há um critério para prever a existência de turbulência, que é calculando o número de Reynolds, representado por RE. Se esse número calculado for igual ou maior que 2000, então há turbulência. E eu calculo o número de Reynolds por esta expressão. Ele é igual a 2 vezes a velocidade do fluxo, vezes o raio do vaso sanguíneo, vezes a densidade do sangue e dividido pelo coeficiente de viscosidade do sangue. Ou seja, se o sangue é bastante viscoso, isso vai dificultar a turbulência. E a turbulência é proporcional à viscosidade. Quanto maior a viscosidade, mais fácil de acontecer a turbulência. Também é proporcional ao raio do vaso e à velocidade de fluxo. Bem, agora vem a pergunta: o fluxo sanguíneo é turbulento na aorta? O fluxo sanguíneo no corpo humano é notavelmente livre de turbulência, mas os sons atribuídos à turbulência e associados com a aorta são detectados pelo estetoscópio. Assumindo um fluxo sanguíneo de 5 litros por minuto, esse é o débito cardíaco normal. O débito cardíaco é dado pelo volume de sangue que passa no coração por minuto. E o raio da aorta é de 0,9 centímetros. Então verifique. Bom, vamos calcular a velocidade efetiva do fluxo de sangue na aorta, que ela é dada pela vazão dividido pela área. A vazão é dada em metros cúbicos por segundo. Se eu dividir por metro quadrado, vai ficar metros por segundo, que é igual à velocidade. Então a vazão seria 5 litros, mas colocando o litro aqui em unidades centímetros cúbicos, aí a aorta tem raio 0,9 centímetros, convertendo aqui para segundos, minuto para segundos. Aí nós temos a velocidade de 33 centímetros por segundo como velocidade efetiva. Agora vamos ver se essa velocidade aí vai dar turbulência segundo o critério. Então, nesta fórmula aqui, isolando a velocidade, né, de turbulência, vamos colocar RE como sendo igual a 2000. Então, aqui a velocidade turbulência seria 2000 vezes a viscosidade do sangue, aqui a densidade do sangue e o raio da aorta. Isso dá 32 centímetros por segundo. Assim a gente vê que vai haver turbulência, mas por pouco, porque aqui é só um pouco maior do que a velocidade de turbulência para RE igual a 2000. Só que tem o seguinte, a velocidade efetiva é igual à velocidade média do fluxo. E a velocidade máxima no centro da aorta, né, vai ser o dobro disso. Nós temos que a velocidade efetiva é igual a V máximo sobre 2. Assim, V máximo, né, seria igual a 66 centímetros por segundo, o que indica que na região central da aorta há turbulência. Os estrangulamentos também podem provocar turbulência. Agora vamos demonstrar que a velocidade efetiva é igual à velocidade máxima sobre 2. A velocidade em função de R é dada por esta expressão e
a velocidade máxima é só colocar r igual a zero aqui. Então é fácil calcular a razão entre a velocidade em função de r e v máximo. E aí é só dividir então esse termo por esse aqui, que dá isso aqui. Veja que então eu posso escrever v de r em função de v máxima. E aí eu posso calcular a vazão usando este v de r, como nós fizemos lá atrás, que é uma função de v máximo. Aí eu vou chegar num valor para a vazão em função de v máximo, que vai ser isso aqui, essa expressão aqui, fazendo esse cálculo. E aí deu aqui πrp ao quadrado, que é a área. Então, a vazão vai ser igual a V máximo sobre 2 vezes a área. Substituindo aqui o Q por esse valor aqui, nós vamos chegar que a velocidade efetiva é V máxima sobre 2. Nós podemos calcular uma expressão para a resistência ao fluxo sanguíneo. Aqui está a equação que dá a vazão. Veja que πr ao quadrado é igual à área, então podemos escrever Q em função da área. E aqui usando Q em função da área, e lembrando que Q é igual a ΔP sobre R, onde R é a resistência ao fluxo, e ΔP é a diferença de pressão, nós vemos que aqui eu posso cortar ΔP dos dois lados, isolando o R, eu chego nessa expressão aqui. E eu coloquei ΔX como sendo o comprimento do vaso sanguíneo. Aí a gente nota que R é proporcional a L e inversamente proporcional a A. E aqui esse outro valor 8 eta sobre R ao quadrado é igual a uma constante. Esta tabela apresenta dados sobre o sistema circulatório. Nós temos que na aorta a pressão sanguínea é de 100 milímetros de Hg. Essa é uma pressão adicional em relação à pressão atmosférica. O volume de sangue na aorta é 156 ml, o diâmetro da aorta 20 milímetros, comprimento 500 milímetros, espessura da parede é 2 milímetros, ou seja, é espessa. A velocidade efetiva na aorta é 0,48, a gente havia calculado como 0,32 ou 33, mas ela depende do débito cardíaco, né? Então, aquele débito cardíaco de 5 litros por minuto corresponde a um valor de 33 centímetros por segundo, mas aqui pode ser um débito cardíaco maior. E devido ao fluxo para esse débito cardíaco também, o número de Reynolds deu 9.400, ou seja, muito acima dos 2.000, indicando que o fluxo é turbulento na aorta. Há turbulência também na veia cava, porque deu 3.000, bem acima de 2.000. Na artéria pulmonar também deu 7.800 e na veia pulmonar 2.200. De modo que em vários locais também há turbulência para uma pessoa normal. Se a pessoa tem problemas circulatórios, aí a possibilidade de turbulência é bem maior ainda. Esses dados, curioso de olhar, né? Por exemplo, as veias possuem um volume de sangue de 2,68 litros, né? Quer dizer, tem um grande volume de sangue nas veias.
E aqui os capilares, né, também tem espessuras muito finas também. Isso aqui é igual um micron, né, de espessura na parede do capilar. E assim é interessante de observar esses dados. É bem curiosa a analogia entre circuitos vasculares e circuitos elétricos. Aqui nós temos dois vasos sanguíneos conectados em série e aqui 4 vasos conectados em paralelo. Interessante que as fórmulas para calcular a resistência ao fluxo em série e em paralelo seguem padrões semelhantes aos elétricos. Agora nós vamos examinar a importância da dilatação dos vasos sanguíneos. Suponha que você tem um requisito de emergência para um aumento de 5 vezes no fluxo de volume de sangue, como no caso de ser perseguido por um cão grande. Como seu corpo poderia suprir esse déficit? De acordo com a lei de Poiseuille, um aumento de 5 vezes na pressão arterial seria necessário, mas isso é impraticável, porque se a pressão é 12 por 8, por exemplo, 12 vezes 5, 60, a pressão iria para 60, e a gente sabe que ela pode ir até 18, por exemplo, né, com o nosso exercício. Mas as arteríolas podem dilatar seus raios em até 50%. Como o fluxo cresce com R à quarta, temos um aumento no volume de sangue de 1,5 elevado à quarta potência. E isso é igual a 5,06. Ou seja, só com o aumento no raio do vaso sanguíneo, dos vasos sanguíneos, já proporcionaria esse aumento aqui na circulação sanguínea, sem mesmo variar a pressão. Aqui também são dados vários dilatadores naturais dos vasos sanguíneos, como o óxido nítrico, a bradicinina, histamina, íons potássio, adenosina. E outros constritores dos vasos são vasopressina, angiotensina 2, norepinefrina e epinefrina.